Saudações a todos. Esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre o módulo NumPy. Esse módulo, de nome de origem Numerical Python, trabalha com computação numérica e científica na linguagem de programação Python. NumPy tem por principal ferramenta as matrizes ou arrays, que são arranjos em português. A partir dessas ferramentas, é possível operar com funções matemáticas nas áreas de álgebra linear e até mesmo séries numéricas. Por ser um módulo de uma linguagem orientada a objetos, NumPy tem por núcleo a classe NDArray, que significa arranjo de n dimensões, ou n-dimensional array. Através dele podemos gerar matrizes com as mais diversas dimensões. E esse módulo ele precisa ser instalado, ele não vem junto com o Python. Então, se você já tem um Python no seu computador e tem interesse em utilizar esse módulo, você precisa realizar a instalação dele. Esse é o endereço para a instalação desse módulo, o NumPy. Mas também quem estiver utilizando Linux pode acessar o terminal e utilizar esse seguinte comando no terminal, que é o pipe install NumPy. Bastante rápido para instalar. Após instalá-lo, nós podemos chamar o módulo NumPy no código Python que estivermos desenvolvendo por meio de duas formas de sintaxe. A primeira é o import NumPy, ou por meio do seu alias. Alias é um termo que significa codinome. E com relação ao NumPy, existe um alias padrão, que é o NP. Mas esse codinome, esse alias, ele não é obrigatório. Você pode colocar qualquer símbolo que represente o módulo NumPy. Ou seja, import NumPy como um certo codinome. O NP é apenas um padrão, uma convenção para esse módulo. Por ter como base o uso de matrizes, NumPy possui muitos métodos para a criação dessas matrizes. Entre esses métodos, eu posso citar a função array, ela gera uma matriz de n dimensões, a sintaxe aqui abaixo, onde nós declaramos uma variável e em seguida nós chamamos np, que é o codinome de NumPy, na importação do módulo, ponto a função array. Ele vai abrir os parênteses da função e dentro dos parênteses você insere a matriz. Aqui na função array você é que vai confeccionar os valores da matriz, assim como as suas dimensões, que é um assunto do próximo vídeo. Temos a função orange, ele gera uma matriz de n dimensões com a inclusão automática dos elementos por meio de uma contagem com um valor de início, um valor de parada e um passo de progressão, ou seja, de quanto em quantas unidades você quer avançar na contagem dos elementos dessa matriz que está sendo gerada. Aqui no exemplo nós temos uma variável b que está associada à criação de uma matriz por meio do método orange e no argumento eu tenho um valor de início 3, um valor de teto 10 e um valor de passo 2. O valor de teto 10 é aquele valor onde eu não posso alcançá-lo, ele fica abaixo. Então é de 3 até um valor menor que 10, imediatamente menor que 10. O valor de passo é uma sequência de 2 em 2 unidades, ou seja, eu vou ter 3, 5, 7 e 9. Pronto, até aí é confeccionada a minha matriz nesse exemplo aqui. Eu tenho a função zeros. A função zeros gera uma matriz de n dimensões com valores iguais a zero. Um exemplo é chamar o módulo NumPy pelo codinome np, ponto, função zeros, dentro dos parênteses, eu coloco as minhas informações, os meus argumentos. O primeiro é dentro de um colchetes, onde eu vou declarar os valores de linhas e colunas. 3 e 3 significa 3 linhas, 3 colunas. E você pode inserir uma vírgula para inserir outros argumentos que são opcionais. Por exemplo, isso aqui é o dtype, ele é opcional. Ele é um argumento que você utiliza para declarar o tipo de valor que você quer na matriz, se são valores inteiros, float, double ou outro tipo de valor. Uma outra função é a função ones.
ones, ele é bem semelhante a zeros e gera uma matriz de n dimensões que você também declara, só que os valores da matriz são todos iguais a 1. Também a sintaxe é semelhante, np.ones, que é a função, dentro dos parênteses você coloca os argumentos, que é o número de linhas e colunas, fechado em colchetes. Aqui temos 4 linhas, 4 colunas, vírgula, e também você pode inserir um argumento opcional. Eu também utilizei theType igual a um tipo de valor que eu quero com relação aos elementos da minha matriz, que pode ser int, float ou double. E eu tenho aqui a função identity. Ele gera uma matriz identidade de n dimensões. Identity, ele só gera matrizes quadradas. Então aqui na sintaxe, observem que eu chamo np, que é o codinome do módulo, ponto identity, e dentro do argumento eu coloco o valor de ordem da minha matriz quadrada. Por exemplo, aqui tem 2. Então isso significa que minha matriz quadrada vai ter 2 linhas, 2 colunas. Se eu colocar 6, são 6 linhas, 6 colunas, para representar uma matriz quadrada. Agora vamos praticar desenvolvendo o código para imprimir todas as matrizes através dessas funções que eu apresentei agora. Aqui na Sublime Text, eu vou primeiro salvar o trabalho. Vou procurar a minha pasta que eu criei para códigos NumPy. Eu venho aqui na pasta Python Codes e NumPy Codes. E aqui eu vou chamar o meu trabalho de intro.py. Eu vou primeiro importar o módulo NumPy, import NumPy os np. np ele é um padrão, como eu falei antes. Eu posso deixar só n. Agora, quando eu chamar uma função, eu preciso colocar n ponto e a função que eu quero implementar. O próximo passo, eu vou começar a gerar as matrizes de acordo com as funções que eu vou utilizando. Eu vou começar com a função array. Eu vou declarar a minha variável a. Ela irá se associar à matriz que eu vou criar agora. Eu chamo o codinome de NumPy, agora é n, array, e aqui no argumento eu vou gerar a minha matriz dentro dos colchetes 2.5, o outro é 3.8, o outro valor é 9.4 e o último é 10.0. É uma matriz de uma linha apenas e 4 colunas, um vetor. O próximo passo é criar uma matriz utilizando a função orange, n.orange, e nos argumentos eu vou colocar as informações de valor inicial, por exemplo 2, o valor de teto, que é 250, e o valor de passo, que é 12. Então, a minha matriz começará de 2 e ela irá avançando nos valores de 12 em 12 unidades até chegar a um valor menor que 250. Ele não chega a 250. O próximo passo, a minha variável c estará associada a uma matriz através da função zeros. E no argumento, eu vou colocar aqui entre colchetes o valor de linhas e colunas. No caso aqui, eu vou escolher 4 linhas, 4 colunas, 4 por 4. Eu vou utilizar o termo theType para escolher o tipo de valor que eu quero na minha matriz. Eu vou escolher valores do tipo float. Esse segundo argumento aqui, ele é opcional. O próximo passo, criar uma outra matriz agora com a função ones. E no argumento, bastante semelhante ao da função zeros, eu vou utilizar uma matriz de 6 linhas e 6 colunas, 6 por 6. E o tipo de valor da matriz, theType, será também do tipo float. E por último, eu vou criar aqui a matriz identidade, representada pela variável e, n.identity 8. É uma matriz quadrada de ordem 8. 8 linhas, 8 colunas. E por fim, eu vou criar aqui uma função print para imprimir todas essas matrizes. Vou colocar algumas quebras de linha para separar informações de outras, para organizar essa impressão. Eu vou começar aqui pela primeira matriz, matriz A, 2 pontos, quebra de linha. Coloco uma vírgula, insiro a variável A, que será a impressão a seguir. Eu vou inserir outra string com 2 quebras de linha para informar a próxima matriz. A próxima matriz será a matriz B,
dois pontos, quebra de linha, uma vírgula após a string, a variável b, outra string, duas quebras de linha, para apresentar a minha matriz C, dois pontos, quebra de linha, a vírgula, variável C, agora outra string, duas quebras de linha, para apresentar a matriz D, dois pontos, quebra de linha, e a variável D, vírgula, a outra string, são duas quebras de linha, para a última matriz a ser apresentada, que é a matriz E, dois pontos, quebra de linha, e a variável correspondente, que é a variável E, terminando aqui essa impressão com uma quebra de linha, para separar o informativo de tempo de execução das informações que eu estou apresentando. E aqui está. Essa impressão, ela vai gerar a primeira matriz, matriz A. Eu vou ter duas quebras de linha, vou apresentar a matriz B, mais duas quebras de linha, vou apresentar a matriz C, mais duas quebras de linha, vou apresentar a matriz D, mais duas quebras de linha, apresentarei a matriz E. Eu vou compilar e rodar o programa, Ctrl B, e aqui estão as minhas informações. Eu vou aumentar aqui a tela de saída um pouco mais. Eu tenho a primeira matriz com a função array, a segunda matriz com a função orange, aí fica em valor de início é 2, o passo é 12, ou seja, 2, 14, 26 e assim por diante, até o valor 242, que é o valor imediatamente abaixo de 250. Eu tenho agora aqui a minha matriz C, pela função zeros, a matriz de zeros, com 4 linhas e 4 colunas. Eu tenho a minha matriz D, com a função ones, são matrizes de valor 1, com 6 linhas e 6 colunas. Eu tenho a minha matriz E, que é a matriz identidade, com a função identity, utilizando a ordem 8, que são 8 linhas e 8 colunas. E na matriz identidade, como sabemos, é aquela matriz cuja diagonal principal é composta de valores 1 e os demais valores são 0. Eu precisei utilizar a última quebra de linha para que o meu informativo de tempo de execução viesse para baixo. É só para organizar as informações. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.